Boa tarde, amigo. Nós recebemos hoje, com muito prazer, uma amiga querida de muitos anos, que eu vi pequenininha, e que é um dos grandes nomes da política pernambucana. Ela brilhou como vereadora do Recife, brilhou como deputada estadual e está dando show como vice-governadora. Priscila, a política está no seu sangue. Oi, João. Então, vou estar aqui com você. Mas é isso, a política está no meu sangue, né? Dos 5 filhos, eu fui a única que quis enveredar pela política por vocação e a gente dorme e acorda respirando política. Você é jornalista. Sou jornalista de formação e aí eu acho que foi uma influência muito de mamãe, né? Porque quando... E uma influência, mas uma vocação que se revelou também, porque a minha primeira decisão foi fazer direito. E aí, por uma influência de papai, eu acho. E aí, entrei no curso de Direito, mas não terminei, porque realmente não me identifiquei. E aí, prevaleceu a vocação e fiz o curso de jornalismo e foi onde eu me encontrei. E como foi, Priscila, a sua decisão de trocar uma reeleição tranquila para deputada para entrar numa disputa, né? A disputa para o governo de Pernambuco teve 5 candidatos fortes. Como foi essa decisão de trocar uma coisa certa por uma coisa difícil? Isso foi, na verdade, um processo de uma construção política, mas um processo que eu entendi que Pernambuco tinha chegado num momento que precisaria de uma dedicação, de um esforço, de uma tomada de decisão de algumas pessoas para sair daquilo que aparentemente era um estado de conforto, ou aquela zona de conforto que se chama. No meu caso, seria naturalmente uma reeleição a deputada estadual. Não tem eleição fácil, mas eu estava ali com o meu caminho pavimentado, né? Acho que no caso de Raquel, abrir mão, renunciar a um mandato de prefeita de Caruaru. 2 anos, né? 2 anos ainda pela frente, um pouco mais de 2 anos, porque precisa se afastar um pouco antes. E aí eu acho que tanto ela como eu e pessoas que estavam ali no nosso entorno, nós compreendemos que a gente precisava fazer esse movimento para poder oferecer a Pernambuco o que a gente entendia que Pernambuco precisava diante do sentimento de mudança. É claro que foi um movimento do ponto de vista político arriscado, mas eu não acredito que exista fazer política com as cartas tão marcadas, sabe? Você sabe como as coisas começam, mas necessariamente não como elas terminam. Todo mundo diz que política é um jogo de xadrez. É fato, é um jogo de xadrez. Mas sempre tem ali o imponderável, sempre tem o fator que é primordial, que é o sentimento da população. Então, não dá para decidir resultado de eleição em gabinete. E eu acreditei muito nisso, nós acreditamos muito nisso e apostamos que essa candidatura ela seria viável e que poderia, de fato, como a gente está fazendo, promover as mudanças que Pernambuco precisa. Oi, Pernambuco é um estado privilegiado, porque não tem uma governadora, tem 2 governadoras, né? Que você está sempre junto de Raquel, né? Participando, eu sei, das decisões mais importantes do governo do estado. Tô sempre junto com ela, né? Eu brinco e digo, não, a gente, na verdade, tem uma governadora, mas a gente tem... Tem 2. Você está dizendo errado, tem 2. Então, tá bom. Mas a gente tem uma sistemática de trabalho, de uma afinidade muito grande e que isso reflete, sim, nas decisões que são tomadas. Eu acho que isso reflete em toda a equipe, né, do governo, em todo o nosso time. Quando o nosso time vê a relação de confiança, uma relação de cooperação, uma relação de trabalho que a gente estabelece, sempre focado aonde a gente quer chegar, que é exatamente na mudança de vida das pessoas que mais precisam, em recolocar Pernambuco no trilho para que a gente possa
reverter a questão do desemprego, da fome, né? Aumentar a qualidade da educação, melhorar as condições de saúde, que são extremamente precárias. E aí, quando a equipe vê essa sintonia nesse trabalho, eu acho que isso contamina para o bem e a gente consegue entregar mais. Como é que está nesse quadro? Eu sei que a vida política sacrificou muito. Como é que está a situação da esposa e da mãe Priscila? Ela, assim, é indissociável, né? Assim, é indissociável a vice-governadora, a esposa e a mãe. Mas a gente entrou numa dinâmica doméstica diferente. De fato, isso é uma Aceitam, realidade. não reclamam, não. Às vezes reclama, assim, os filhos reclamam. E a gente vai, e aí eu vou tentando colocar, inclusive, limites em mim mesma, entendendo que tem momentos que a gente não pode ser 100% só trabalho, por mais dedicação que seja necessária empenhar, mas às vezes eu coloco esse limite, ele tem que estar sempre presente. Então, a reclamação dos meninos é importante, porque a tendência é que se eles não reclamam, a gente segue em frente. Mas eles também têm, graças a Deus, uma compreensão muito, muito clara da importância da função, tanto das funções que eu já exercia e da função que eu exerço hoje. E o que é que eu busco fazer? Na medida do possível e respeitando o estilo de cada um e a vontade deles, mas fazer com que eles participem um pouco do meu dia a dia. Os meninos, eles não são muito de participarem de eventos públicos, mas eu busco, por exemplo, levar num dia de despacho mais intenso na vice-governadoria. Então, eu tento que eles almocem comigo e eles ficam lá, tem um lugarzinho que eles estudam durante a tarde ou durante a manhã. Um estuda à tarde e o outro estuda pela manhã. E a gente vai, entre essa compreensão e se desdobrar e colocar esses limites necessários, eu acho que eu estou conseguindo dar conta. Não é fácil, muitas vezes tem sofrimento sim, mas isso é inerente à vida de qualquer mãe, de qualquer pai que tenha compromisso com a sua profissão e tenha compromisso com a sua família. Não acho que seja mais difícil ou menos difícil para alguém, é circunstancial. E ainda bem que eu tenho um marido que também tem essa compreensão, que está junto o tempo inteiro, apoiando. Então, não tem o meu sonho, tem o nosso sonho, tem o nosso projeto de vida, o nosso projeto de família, e que também, muitas vezes, me chama para a realidade e coloca, a gente precisa moldar mais um pouquinho isso aqui. E a gente vai construindo nosso dia a dia. Agora, lazer, pouquinho, né? Pouco tempo para lazer, né? Diminuiu porque assim, a gente acaba que tem que fazer escolhas. Mas o que é que eu estou aproveitando um pouco mais? Estou convivendo menos com os meus amigos que não são do dia a dia da política, né? Convivendo menos com eles, infelizmente, mas buscando que esse lazer tenha sempre a presença dos meninos, sempre tem a presença de Jorge e buscando que tenha a presença dos meninos. Mas alguns momentos também dizer, hoje assim, vou juntar com meus amigos. E a gente faz isso, mas diminuiu, é fato. Priscila, lhe preocupa o fato de ser Pernambuco um estado governado por uma mulher, por duas mulheres, e ter esse alto índice de feminicídio? Isso é uma preocupação constante e tem sido algo que a gente tem monitorado muito de perto, acompanhando todos os casos de feminicídio que acontecem. A gente teve, entre esse período, entre janeiro e julho desse ano, em relação ao ano passado, a gente teve uma redução de 15% dos casos de feminicídio,
mas isso ainda é um número grande. Nós tivemos esse ano 45 casos de feminicídio e o que é uma determinação direta. Esses casos precisam ser resolvidos e a resposta ela precisa ser rápida, porque é um dos elementos inibidores para que isso aconteça. Então, os agressores, os feminicidas, precisam entender que eles cometendo um crime contra a mulher, sendo um crime de agressão física ou de feminicídio, eles serão punidos. A gente tem hoje um índice de resolutibilidade daqueles casos que nós terminamos o inquérito e demos o encaminhamento para a justiça de 88%. Isso significa que dos 45 casos que aconteceram, a gente já teve solução para 38 deles. O resto segue em investigação e terá resolução rápida. E vários fatores estão possibilitando que a gente faça isso. Uma das primeiras ações que a gente tomou na área de segurança e no combate à violência contra a mulher foi de abrir 24 horas as delegacias das mulheres, 6 delas. Ainda não foi a totalidade. O cenário ideal é que sejam todas. Dentro do nosso processo de planejamento, ainda não deu para ser todas, mas nós temos 6. Recife, Olinda, Jaboatão, Paulista, Caruaru e Petrolina. Essas funcionam 24 horas por dia, porque a violência contra a mulher, ela não tem hora marcada. E você já tem um retorno de que, nesses horários que era fechado, a procura tem sido grande? A gente tem, sim, uma procura significativa. A gente não tem o elemento de comparação porque essa não era uma realidade que acontecia. E principalmente nos fins de semana, porque há uma certa relação de bebida com a violência. E tem uma outra coisa importante nesse combate. Você sabe que a gente está em franco processo de elaboração do Juntos pela Segurança. O plano de ação do Juntos pela Segurança. Nós lançamos uma política e qual é a grande mudança e o que eu acho que pode ser um diferencial importante. No passado, nós tínhamos um índice que era medido, um indicador que era medido, que é o mortes violentas letais intencionais. O que se chamava CVLI, hoje se chama MVLI. E esse era o indicador que balizava toda a política de segurança. Ele é importante e ele continua sendo um indicador. Mas nós incluímos mais 2 indicadores e que eles vão funcionar a partir da análise do território, que é o de crimes contra o patrimônio, ao transeunte, né, e crimes contra o patrimônio, o crime violento, os homicídios, o crime contra o patrimônio e violência contra a mulher. E por que é importante fazer isso, levando em consideração a realidade territorial? Porque você tem uma área do Estado, por exemplo, que os homicídios eles não são tão alarmantes, mas a violência contra a mulher é alarmante. E se a gente só leva em consideração os homicídios, a política não chega como deveria chegar. E agora a gente vai ter esses 3 indicadores que vai fazer com que a gente atue de maneira cirúrgica nos territórios. Isso está no processo de escuta, de elaboração e eu acho que dentro aí a gente está... entre agosto e início de setembro, eu acho que o cronograma é que no fim de setembro a gente tenha isso concluído. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com a vice-governadora Priscila Krause. Priscila Krause, vocês assumiram o governo de Pernambuco, a situação financeira não era boa, né? Vocês fizeram várias acusações. Conseguiram melhorar? A gente está num trabalho, João, de arrumação dessa casa. Isso é um processo
e a primeira medida foi estabelecer o plano de qualidade, o programa de qualidade de gastos, e a gente fazendo de uma maneira racional o corte de despesas de custeio que não são obrigatórias. Nós conseguimos, nesse primeiro semestre, economizar quase R$500 bilhão. Isso está nos possibilitando, se por um lado uma economia que não significa que o dinheiro está sobrando, significa que a gente está conseguindo tapar alguns buracos, digamos assim, porque a gente recebeu, de fato, o Estado com um déficit orçamentário de 7 bilhões, sem contar o déficit financeiro. Isso está possibilitando com que a gente coloque o governo para andar, né, a despeito de uma queda de arrecadação. Nós tivemos uma queda de arrecadação esse ano já de ICMS de R$700 milhões, é uma queda significativa, e a gente vem aí arrumando a casa. Saiu recentemente, inclusive, um estudo, um levantamento dos estados que mais fizeram esse tipo de economia no primeiro semestre, e nós ficamos em 6º lugar. Então, a gente conseguiu implantar isso e isso reflete na qualidade do gasto. A gente está deixando de gastar de uma maneira, eu não queria usar a palavra descontrolada, mas de uma maneira com pouco critério, esses gastos como diárias, combustível, consultorias, materiais gráficos, coisas desse tipo, passagens aéreas. Ter uma racionalidade e um gasto com qualidade, né? E que isso não será uma coisa do primeiro ano de governo. Essa preocupação ela será sempre constante, porque o dinheiro ele é finito, o dinheiro público ele é finito, e a gente, inclusive, está passando por um processo de queda de arrecadação. Então, a gente precisa fazer isso. Vocês conseguiram autorização para empréstimo. Esse dinheiro vai ser importante? Fundamental. Inclusive, a gente, com esses empréstimos já contratados, R$2 bilhões e 600 milhões é o maior valor de contratação dos últimos 10 anos. Chega a quanto? E isso, um pedaço chegou. A gente tem aí, acho que 635 milhões que estão em conta e que já estão sendo empregados, como, por exemplo, na recuperação da malha viária e projetos estruturadores e importantes. A gente tem aí 1 bi e 700 contratados também, que está em processo de chegada, e é o que vai nos permitir fazer a recuperação de infraestrutura dos nossos grandes hospitais. É inadmissível a gente ter a estrutura física que a gente tem em hospitais como o da Restauração, Getúlio Vargas. Restauração é muito dinheiro para recuperar, né? É muito dinheiro e não tinha projeto. Então, a gente tem... E aí tem várias fases, e a gente tem que fazer uma coisa bem planejada, porque a gente vai ter que recuperar um hospital em funcionamento importante. Então, você tem que preparar toda a rede e fazer uma coisa... Não é uma pintura no hospital, não é uma troca de cano, é uma reestruturação física. Então, é um projeto especial. Então, esses recursos vai nos possibilitar fazer coisas desse tipo, vai nos possibilitar fazer a recuperação da malha viária, vai nos possibilitar fazer o investimento na segurança que precisa, embora a gente já tenha andado com algumas coisas. Por exemplo, importantes, nós fizemos na área de segurança a aquisição de 7 mil coletes à prova de bala. O que é que isso significa? Significa que esse que é um equipamento que é individual de cada policial, mas não era, porque os nossos policiais tinham que dividir esse equipamento entre eles. Agora, cada um tem o seu próprio colete, pode, inclusive, usá-lo, se assim achar necessário, no percurso entre casa e trabalho. A aquisição de pistolas que vão permitir que cada um... A realidade hoje é que grande parte dos nossos policiais compram a sua própria pistola de uso em trabalho. E o Estado
está no processo de aquisição para oferecer. Nós conseguimos trocar. Priscila, você não está mentindo, não. Você está contando coisa séria. É muita coisa. O cara não tinha colete, não tinha arma. Não, os coletes eram divididos, muitos coletes vencidos. A arma, muitos deles trabalham com a própria pistola, não por uma opção, mas porque não tinha. Nós conseguimos fazer a reposição, trocar 415 novas viaturas da polícia e vamos chegar a 1.000 até o final do ano. E isso significa a condição de trabalho. Então, essa ação de qualidade dos gastos e a busca desses recursos e desses empréstimos é o que vai nos possibilitar tracionar Pernambuco novamente. Agora, a gente precisa de muito planejamento, de projeto bom, consistente, um acompanhamento e a garantia do recurso, para que as obras que comecem, elas terminem, elas não parem, para que o contrato, a licitação feita, o serviço prestado, ele seja pago no final do ano, final do período. Ô Priscila, uma coisa importante que o governo de você está fazendo é ouvir a população, né? Sim. E vai agora, você vai pegar uma boquinha também, o governador vai visitar todos os 184 municípios para ver o que é que a população de cada município quer, né? Isso. Esse é um projeto que vai ouvir. Isso é o processo de construção do PPA, né? O Plano Plurianual, que estabelece para os próximos 4 anos, 24, 25, 26 e 27, as prioridades para que essas prioridades possam ter recursos. Isso se reflete nos orçamentos anuais. Cada município tem a sua, né? E tem os municípios e tem que cada prefeitura, cada município faz o seu e o governo do estado faz também. E aí a gente vai começar um processo de escuta, né? Vai ser o Ouvir para Mudar, que tem uma plataforma já lançada, que as pessoas podem entrar pela internet e dar a sugestão daquilo que elas enxergam como prioritário para a sua região, e nós faremos isso presencialmente, em seminários que não serão só um momento para que o governo fale, é verdadeiramente um momento para que o governo escute. E o governo federal está fazendo isso, nós estamos fazendo, a plataforma, inclusive, numa cooperação com o governo federal, ele nos cedeu essa plataforma tecnológica e a gente vai ter salas de escuta divididas por eixos temáticos nas 12 regiões do estado para que a gente escute de fato a população e essa mudança seja a partir disso. Esse projeto Minha Casa Minha Vida, as pessoas que seriam beneficiadas não tinham dinheiro de dar a entrada. E esse projeto que o governo de vocês lançou é fantástico, né? Fantástico. Está ajudando as pessoas a terem sua casa. Isso. O Morar Bem, entrada garantida, que está dentro... Cabeça de quem? Pois veja, da governadora junto com Simone Benevides, com Simone Nunes, que é a secretária de Desenvolvimento Urbano e Habitação. As duas aí chegaram ao formato de que a gente precisava, para uma faixa determinada do Minha Casa Minha Vida, garantir um complemento dessa entrada de subsídio. E aí a gente tanto proporciona uma viabilidade maior para que o cidadão tenha a sua casa e saia de uma situação habitacional de vulnerabilidade, como a gente vai conseguir gerar muito emprego e movimentar a economia. Pernambuco, a gente teve uma inscrição da iniciativa privada para o lançamento de novos empreendimentos nessa faixa do Minha Casa Minha Vida, Morar Bem, entrada garantida, que são mais de 14.000 unidades habitacionais. Então, veja o que isso vai representar do ponto de vista social e do ponto de vista econômico. Ô Priscila, você é filha de um ex-ministro de meio ambiente. O meio ambiente está sendo cuidado com carinho pelo governo do estado? Com muito carinho, com muito zelo. Primeiro senão porque... Gustavo lhe dá o papel. Dá um puxão de orelha grande. E ele diz que ele é um ambientalista convertido. E ele diz que quem é convertido é mais
radical do que os não convertidos, digamos assim. E aí, primeiro, a parte de uma crença de que só existe desenvolvimento e equidade social a partir da sustentabilidade. Então, todos os projetos do Estado têm um olhar de sustentabilidade. E a gente está conseguindo avançar muito. A gente fez... Inclusive, eu participei de um evento maravilhoso um tempo atrás, de um reflorestamento, um projeto do Grupo São José Agroindustrial, que é uma referência, um projeto Reflorestarte, um projeto de reflorestamento, e nós criamos no governo um grupo de trabalho de acompanhamento de reflorestamento e desmatamento, para a gente monitorar essas duas coisas, fazendo uma reestruturação da Secretaria de Meio Ambiente para que a gente tenha, que hoje é Meio Ambiente e Sustentabilidade, para que a gente tenha esse olhar transversal pelo governo da sustentabilidade, e uma reestruturação do CPRH, que desafogou o licenciamento ambiental no Estado. Para você ter uma ideia, nós licenciamos mais de 8.000 projetos sem abrir mão uma vírgula das exigências da legislação ambiental, desburocratizando, informatizando e trazendo a iniciativa privada como parceira do desenvolvimento e da sustentabilidade. Ô, Priscila, às vezes você tem que comer lá no palácio, tem que levar de casa, então a Masterboy mandou para você essa bolsa térmica para você levar a comidinha no dia Adorei. Que Raquel ia aperrear muito e obrigar você a trabalhar várias horas por dia. Adorei. Além de levar, ela fica no carro, porque a gente coloca uma frutinha, uma comidinha, porque às vezes uma aguinha. Tá fazendo o que Danilo Cabral fez, igualzinho. Aqui. Você. Não, eu já tenho no meu carro, mas a que eu tenho no meu carro tá velha e meio rasgada. Então essa aqui novinha vai ocupar esse espaço. Nós queremos agradecer a Priscila Krause. Como eu já disse, ela deu um show como vereadora, deu um show como deputada, está dando um show como vice-governadora. Vice-governadora, uma das duas governadoras de Pernambuco. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.